A máquina de marketing da Marvel Studios condicionou o público a esperar que o clímax de cada saga cinematográfica seja um evento cultural definidor. Contudo, ao analisar a trajetória do universo cinematográfico da Marvel desde 2019, o entusiasmo vertiginoso em torno de Vingadores Doomsday, com lançamento previsto para o final do ano que vem, e Vingadores de Guerras Secretas, com lançamento previsto para o final de 27, carece de fundamento narrativo sólido. A expectativa atual alça esses filmes como um patamar semelhante a Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, mas essa projeção é em grande parte um ato de esperança nostálgica. O problema central reside em um descompasso entre a promessa e a fundação da narrativa. Enquanto Guerra Infinita foi a culminação de uma década de sucessos consistentes, a saga do multiverso Fase 4 e 5 foi marcada por mais baixos do que altos. O entusiasmo desmedido que atualmente cerca Vingadores 5 e Vingadores 6 não é impulsionado por uma tercelagem de histórias coesas e bem-sucedidas, mas sim por um golpe de nostalgia focado no retorno de elenco. A realidade, portanto, sugere que em vez de um épico de payoff imediato como o Ultimato foi, o que se deve esperar é um filme sobrecarregado e de transição. Um filme ponte que se assemelhará estruturalmente a Vingadores Guerra de Ultron. Embora Era de Ultron fosse um filme vital, ele foi criticado na época por ser um projeto de setup massivo. E é esse o fardo narrativo que Doomsday terá de carregar. Vamos falar sobre isso depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixe o seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. E se você quiser ajudar o canal, ajudar de uma forma que não seja diretamente, mas indireta e muito, muito bem-vinda, você pode usar o nosso link da Amazon, que está lá no primeiro comentário fixado. Lá você vai direto pro site da Amazon, vai comprar o que você quiser, o que você estava pensando em comprar, tem que trocar a geladeira, tem que trocar o sofá, tem que trocar o telefone, e não vai aumentar para você o preço, mas vai vir um pedacinho para mim e ajuda pra caramba a continuar e melhorar esse trabalho, beleza? O sucesso estrondoso de Guerra Infinita e Ultimato não foi um acidente, foi resultado de uma arquitetura cuidadosamente planejada e uma execução logisticamente unificada. A fase de construção da saga Infinito, isso foi a fase 1 a 3, estabeleceu uma confiança inabalável no público, justificando por uma qualidade crítica consistentemente alta. A fase 3 em particular, que levou diretamente a Guerra Infinita e Ultimato, manteve uma sequência notável de filmes de alta qualidade. Todos os filmes dessa fase alcançaram 79% ou mais no Rotten Tomatoes, com picos críticos em Pantera Negra e o próprio Ultimato. Essa consistência validou o investimento de tempo do público. O triunfo financeiro de Ultimato, que por um período foi o filme de maior bilheteria da história do cinema, foi um reflexo direto desse investimento emocional, construído ao longo de 10 anos de narrativas interconectadas. Além disso, a coerência da história era fundamental. O roteiro de Guerra Infinita e Ultimato não foi desenvolvido de forma isolada, mas sim concebido como uma única história em duas partes. Os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely começaram a composição dessa narrativa singular e meticulosa em 2016, garantindo que o arco de Thanos fosse tematicamente denso e suas motivações, embora genocidas, fossem fundamentadas em premissas quase humanas de desequilíbrio universal. Thanos era a principal história a ser resolvida. O fator de produção mais crucial que diferencia a saga do infinito da saga do multiverso é a logística das filmagens. Os diretores Anthony e Joe Russo filmaram Guerra Infinita e Ultimato back-to-back, com apenas 4 semanas de intervalo entre as produções principais, uma fériazinha. Essa decisão logística cimentou a unidade narrativa e tonal, resultando em uma experiência cinematográfica coesa em duas partes. A escolha de filmar de uma vez demonstrou a confiança total da Marvel na visão criativa e na integridade do material de origem. Em essência, a confiança criativa levou à unificação da produção, que por sua vez levou à coesão tonal e finalmente ao sucesso estrondoso de crítica e de bilheteria, que no fim das contas é o que vale. O período que se seguiu ao Ultimato foi caracterizado por uma queda nos padrões de qualidade e um descontrole na estratégia de conteúdo. A Disney impôs uma pressão massiva sobre a Marvel para produzir mais material, especialmente por Disney Plus, resultando em uma sobrecarga de lançamentos. Já discutimos isso aqui no canal no vídeo que falamos de She-Hulk, por exemplo. O aumento exponencial de filmes e séries fez com que o controle de qualidade fosse jogado fora, fugiu pela janela. A saga do multiverso, que abrange fase 4 e 5, produziu alguns dos projetos de menor avaliação crítica da história da franquia, incluindo Eternos, que ninguém lembra, e Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, que é uma pena que tenha caído nesse buraco. O próprio fio condutor da saga do multiverso se mostrou conceitualmente confuso. O público em geral está desorientado porque o multiverso apresentado em séries como Loki, que é focado em linhas do tempo alternativas, não é o mesmo conceito de universos físicos e paralelos
vistos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Além dessa falta de clareza, a Marvel deixou múltiplas pontas soltas, como a mão gigante de Celestial em Eternos, que permanece sem resolução. Foi falada rapidamente em Capitão América, mas continua lá. E de forma mais crítica, a preparação para o grande vilão Kang foi comprometida de forma absurda. A recepção fraca de Quantumania e a subsequente demissão do ator responsável, Jonathan Majors, forçaram a Marvel a uma mudança criativa drástica, deixando Doomsday sem o antagonista que deveria ter sido o centro da saga. A preparação para Kang foi, em grande parte, desperdiçada. Essa falha exige uma intervenção de emergência dos veteranos e que explica o retorno apressado dos russos e do roteirista Stephen McFeely. Esse retorno não sinaliza uma evolução natural, mas sim uma operação resgate de alto risco e custo, e demonstrando que a tarefa de Doomsday e Guerras Secretas é primordialmente realinhar e resguardar a coerência perdida. Em meio ao caos narrativo, a principal ferramenta utilizada para reacender o interesse é a nostalgia. A confirmação de que Robert Downey Jr. vai retornar ao MCU, desta vez como vilão Victor Von Doom, tanto para Doomsday quanto para Guerras Secretas, foi a notícia que, sozinha, gerou um pico de hype. Beleza. A presença de Robert Downey Jr. no elenco é um baluarte de esperança, e há até relatos de que foi ele quem convenceu os irmãos russos a retornarem para a franquia. No entanto, a forma como essa escalação está sendo utilizada revela uma estratégia de curto-circuito emocional. A Marvel está usando o capital emocional do ator mais amado da saga anterior para forçar o interesse na saga atual, uma vez que a fase 4 e 5 falharam em estabelecer novos protagonistas com o mesmo nível de investimento emocional. Para a base de fãs dos quadrinhos, o elenco de Robert Downey Jr., como Doutor Destino, suscita preocupação profunda. Doutor Destino é um monarca desfigurado da Latvéria, um dos vilões mais complexos da Marvel. A sugestão de que ele possa ser uma variante do Homem de Ferro, ou que a Marvel esteja contando com a familiaridade do rosto, é vista por críticos como uma escrita preguiçosa. Eu tendo a concordar. E uma reação desesperada aos fracassos da fase 4. O uso de Robert Downey Jr., embora comercialmente eficaz para gerar o buzz, desvia o foco do desenvolvimento orgânico de novos heróis introduzidos. O casting de Robert Downey Jr. Doom é a prova mais clara de que o estúdio reconhece a fragilidade da fundação da saga do multiverso e está usando o capital emocional do passado para garantir o sucesso comercial do futuro, tratando o ator como uma muleta criativa em vez de um desenvolvimento narrativo natural. A tarefa imposta a Vingadores Doomsday é logisticamente insustentável para um filme que busca ser o clímax imediato. O escopo da missão dos irmãos Russo é muito mais complexo do que eles enfrentaram em Guerra Infinita. Doomsday não pode ser um filme focado puramente em ação e clímax, pois ele deve resolver múltiplas necessidades narrativas acumuladas. Estabelecer o vilão principal deve estabelecer rapidamente o Doutor Destino como uma ameaça cósmica crível após a demissão de Kang, integrar novos pilares, introduzir ou consolidar personagens das propriedades recém-adquiridas, incluindo os X-Men e o Quarteto Fantástico. Amarrar pontas soltas, o filme deve tentar dar sentido e concluir centenas de enredos e linhas narrativas dispersas e inconsistentes criadas na fase 4 e 5. Há uma preocupação legítima de que o mesmo tempo de tela combinado, caso os filmes se estendam, e rumores indicam que são 5,5 horas no total, seja insuficiente para estabelecer dezenas de personagens, introduzir o Doom, resolver a destruição da Terra 616 e estabelecer o Battleworld. O sinal mais revelador de que Doomsday será um filme point é a decisão de não filmar Doomsday e Guerras Secretas consecutivamente, como foi feito em Guerra Infinita e Ultimato. Joe Russo confirmou que haverá um intervalo maior entre os dois filmes. Em Guerra Infinita e Ultimato, as filmagens consecutivas garantiu que ambos fossem partes inseparáveis de uma visão única, minimizando a intervenção externa. O intervalo maior em Doomsday e Guerra Secreta significa, em termos de produção, que Doomsday será lançado, avaliado criticamente e comercialmente, e o roteiro de Guerras Secretas vai ser reajustado ou reescrito com base nesse feedback. Essa abordagem garante flexibilidade, mas destrói a unidade narrativa que definiu o sucesso de Guerra Infinita e Ultimato. Doomsday, portanto, será forçado a ser um filme de serviço narrativo, uma máquina logística concebida para limpar a bagunça da saga do multiverso e para preparar os novos pilares. O próprio Doom, Quarteto Fantástico, X-Men, para o verdadeiro clímax lá em Guerras Secretas. Essa função é idêntica ao papel desembainhado pela Era de Ultron, um filme que foi tematicamente denso e visualmente espetacular, mas sobrecarregado por setups para Guerra Civil e Guerra Infinita. As expectativas de que Vingadores, Doomsday e Guerras Secretas alcançarão o nível de coesão, qualidade crítica e impacto emocional de Guerra Infinita e Ultimato é desproporcional à realidade que precede seus lançamentos. A saga do infinito foi um milagre logístico culminando em payoff. A saga do multiverso é um emaranhado que exige uma operação de resgate.
o retorno da equipe criativa de ouro, irmãos Russo, Stephen McFeely e a escalação de Robert Downey Jr. são fatores de esperança que mitigam o risco, mas não eliminam o fardo da inconsistência e da necessidade de introdução em massa. Em vez de esperar por uma conclusão orgânica, o público deve se preparar para um evento cinematográfico que, em sua primeira parte, será inegavelmente espetacular em escala, mas provavelmente se sentirá apressado e sobrecarregado pela sua missão de limpar o universo, estabelecer o Dr. Destino e introduzir dezenas de novos personagens. Teto realista para Vingadores Doomsday é de um filme crucial, mas narrativamente sobrecarregado, que cumprirá o seu papel como o novo Vingadores Guerra de Ultron. O verdadeiro desafio da Marvel é fazer com que o público se importe com a história que está sendo contada, e não apenas com as estrelas que voltaram para contá-la. Então, esse Nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e seu comentário. Você me desculpa aí se eu, de repente, não segui muito com o hype. Eu tenho muita preocupação para esse filme, mas também tinha muita preocupação para Superman e eu gostei pra caramba. Não torço para que dê errado, só acho que ele não consegue, não tem como ele chegar para ser tudo que a gente viu em Ultimato, tudo que a gente viu em Guerra Civil, mesmo com Victor Von Doom, com personagens tão fortes. Eu não creio que esse filme vai chegar lá. Mas se você quiser ajudar o Migrante Nerd, nós temos aqui o QR Code, você faz sua doação direta no Pix, mas se você quiser gastar com alguma outra coisa e pegar um pedacinho e me passar, lá embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, nosso link na loja da Amazon. Como eu digo, não aumenta nada para vocês, mas para mim faz toda a diferença, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.